Aí, meu, de volta agora com a programação, hein, bicho? Dá meu endereço ao diabo. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Tô dentro da piscina. Não sei. Só sei que foi assim. É boca do dragão pra você, moro? É boca do dragão. Vamos fechando as portas, ficando pelado. Fica na moral, cachorro. Que satisfação, aspira. Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado. Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas, isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas. E eu sou a Bárbara Mascarenhas, de volta, e não estou mais parecendo a Daniela Sicarelli em versão drag queen. Maravilha. Fico muito feliz em ouvir a sua voz e ter você de volta, Babi. E para acompanhar a gente, vocês aqui no nosso programa super delicioso, vocês podem baixar o aplicativo pela Rádio Geek para iOS, Android e nos ouvir também pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você pode seguir a gente e conferir tudo do nosso programa completo através do app da Rádio Geek. Você tá enferrujada já. Super enferrujada. Super enferrujada. Duas semanas inteiras sem comparecer no programa. Você tá mega enferrujada. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como @RádioGeekBR e @CineDestilado. Mande também. Segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @Babi Mascarenhas. Eu tô totalmente fora. Mande mensagem pra gente através e comentários também através do 11 97313 6617. Vamos lá, né? Hoje é dia 26 de agosto e vamos falar sobre 2 filmes nacionais. Os 2 filmes estão na lista dos 100 melhores filmes nacionais da Bracine, né? Que nós temos a meta de assistir todos e comentar todos no programa. Vai demorar, vai ser difícil, mas estamos nessa. Vamos falar de 2 filmes lançados no mesmo ano, né? Na verdade, um em 63, né? Mas oficialmente consta 64. Os 2 de 1964, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, do diretor Glauber Rocha, e À Meia-Noite Levarei a Sua Alma, do diretor José Mujica Martins, o Zé do Caixão. Mas primeiro vamos fazer um rápido intervalinho musical. Vamos fazer um intervalinho. E aí a gente volta e fala sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.
Apaixonados pelo que fazem. Voltamos aqui com o nosso primeiro bloco do Cine Destilado, onde falamos sobre cinema nacional, cinema independente, cinema de guerrilha e outros tipos de cinema. Hoje vamos falar sobre o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de 1964, do diretor Glauber Rocha, filme preto e branco, filme que foi feito com baixo orçamento, filme que foi feito com... Suor, sangue e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Eu tô ouvindo um chiado aqui, tá normal? Porque é velho. É a chuva. Entendi. Delícia. Tá super funcionando. Tá super funcionando. Tanto que eu Era exatamente isso. É exatamente essa a sensação de assistir esse filme. Esse é um filme que está ranqueado como o segundo melhor filme de todos os tempos nacionais. Polêmico. Mas foi interessante. Polêmico segundo lugar. Eu assisti esse filme e eu acho que você tem que saber muito sobre história do Brasil. Sim. Você tem que saber um pouco sobre história do cinema nacional. E você tem que saber um pouco sobre o Glauber Rocha para poder curtir esse filme. E colocar ele em segundo lugar. Pra colocar ele em segundo lugar, você tem que ter, né, devorado esse filme diversas vezes e com professores e afins, né? Pro espectador padrão comum que assiste Velozes e Furiosos, esse não é um filme, né? Não é recomendado pra você. Esse não é um filme que você vai assistir e falar, nossa, adorei esse filme. Agora, se você é um cara que curte ver filmes do Bergman, você vai olhar esse filme com outros olhos, né? E vai... Se você for um cara super mega de esquerda, que acha que né, o dinheiro devia ser abolido e que... As frentes. Os bandidos só aparecem porque eles não têm dinheiro. Você talvez goste desse filme pela mensagem política, né? A mensagem social que ele traz, né? Então, o filme é sobre um vaqueiro, né? O Manuel, que é casado com a Rosa. Eles moram num latifúndio, né? Eles têm um pedacinho de terra aí no meio de um... É o que dá a impressão, né? No sertão nordestino. Ele seria um micro empresário. Ultra mega micro empresário. E ele perde algumas vacas, né? Ele é roubado, né? Pela tirania do extremo capitalismo. Pronto. Você já definiu o mood, o clima do filme, né? E ele se revolta e mata, né? Justamente o coronel que não dá o dinheiro que ele queria pra ele. E aí tem uma retaliação e acaba morrendo a mãezinha dele na casa dele. Então ele mata mais 2 pessoas. Aí ele vai encontrar com um cara meio messiânico, né? Que lembra um pouco a história de Canudos, né? Por isso que, é aí que entra a parte de história, das histórias. Né? Porque se você não souber um pouco sobre Antônio Conselheiro... Na verdade, ele é um homem simples, né? De ideia simples, que quer só pagar suas contas, né? De uma forma não muito ousada. Ele quer sair da miséria. Né? Ele quer sair da extrema miséria para uma vida um pouco mais confortável. E ele tem um pequeno plano para isso. E aí ele realmente se depara com essa figura do coronel, que pensa sempre em extremas vantagens. E ali naquele conflito ele assassina todo mundo, né? E aí você tem a sociedade que te coloca aí essa coisa do pecado, né? Então, na verdade, ele nem pensa tanto na questão do assassinato que leva ele pra esse cara, né? Ele pensa mesmo nesse lugar do pecado... religioso, né? Tipo, nossa... Então, ele acaba seguindo essa figura meio messiânica, né? Essa figura meio Antônio Conselheiro, chama Padre Sebastião, se não me engano. E eles começam a seguir, tem um monte de gente seguindo esse cara, ele quer chegar no Monte Santo, né? Que também é uma alusão a Canudos, né? Uma alusão a tentar
chegar lá e construir uma sociedade melhor, né? Fazer algo E com um discurso também, assim, não é só o discurso desse reino, né? Do lugar do perdão. É um discurso que também está ligado ao capital, né? Ao dinheiro. Você vai ter fartura lá. Vai ter fartura. Você não tá seguindo o cara simplesmente porque você quer ter um alívio dos seus conflitos de caráter, Aqui né? no sertão existem duas leis, a lei do governo e a lei da bala, né? Então ele entende isso, né? Que se você estiver na miséria e se estiver no sertão, você tem duas saídas. Ou você vai pra sua fé, ou você vai pra bandidagem, né? Que é a segunda parte do filme, que é quando ele chega o que sobrou da gangue do Lampião, né? Mas ainda entra nessa da questão da bala. Por que eu não, no primeiro momento, ele não opta para esse lugar, né? Porque os muito, muito miseráveis serão muito, muito ricos. E os muito, muito ricos serão muito, muito miseráveis. Então, assim, entre eu sofrer mais um pouquinho na terra e virar muito rico, é uma opção muito melhor do que eu agora ser muito rico, um pouquinho de tempo vivo e viver a eternidade miserável. Então ainda é um lugar do dinheiro, de uma ilusão de que você vai ser trilionário e gozar de todos os triunfos que o poder e o dinheiro pode te dar, né? E é engraçado também porque, assim, a gente fala isso de forma superficial e a gente só pensa que é arroz e feijão, né? E a gente não consegue mensurar o que de verdade cada um internamente deseja com o dinheiro, né? Então, é que a gente tá... É um lugar fetichioso. Pra quem tá ouvindo, não tá entendendo porra nenhuma. Né? Que a gente começou a falar de Deus e o diabo na Terra do Sol, né? E foi indo pra discussão. Mas é um pouco por causa disso, né? Que a gente tá entrando nessas discussões, é porque o filme te causa esse debate. Sim. Né? Ele não é um filme que acontece X e Y aos 35 minutos do primeiro ato, e tem segundo ato e terceiro ato. Não, é um filme em que coisas acontecem, né? Poucas coisas até. Pouquíssimas coisas acontecem, né? A gente já meio que narrou 90% do filme aí, nesse pouquíssimo, né, descrição do que acontece. E ele não tem muita construção de personagem também, né? Sim. Você não sabe nada sobre o Manuel, você não sabe a idade dele, onde ele nasceu, né? Você até fez um comentário aí que era a mãe dele, que eu não tinha nem percebido, assim, né? Que tá numa música do filme, né? Que diz que é a mãe dele que morreu, toda a parte do Lampião também, você meio que tem que trazer o que você conhece da história, né? Porque os personagens, eles vão surgindo e você não sabe como que eles surgiram. De repente aparece um cara aí, né? E ele é o Lampião, e não é o Lampião, na verdade, ele é o... É o diabo de Lampião. E então tem essas... É o amigo do Lampião. Por isso que é difícil de seguir, né? Mas, por outro lado, eu acho interessante que, esse filme fez 50 anos em 2014, né? Aliás, o do Zé do Caixão também, né? Que é algo interessante que a gente acabou escolhendo 2 filmes no mesmo ano, né? Que fizeram 50 anos. E, pra mim, pelo menos, ambos continuam relevantes. Sim. Né? Apesar da qualidade técnica, né? E de você, né, tá assistindo um filme que... Não é todo mundo que consegue assistir um filme preto e branco e curtir, Sim. né? Mas ambos, o assunto, né, que ele aborda no filme continua completamente tão relevante atual, hoje quanto na época, né? Então acho que ele estava à frente do tempo dele em observar isso e decidir falar sobre isso no cinema. E é por isso que esse filme é considerado um filme tão importante, Sim. né? Ele conseguiu criar um debate onde antes não havia esse tipo de debate no cinema. Eu acredito que esse é o lugar que o Glauber acabou ocupando, né? Ele foi um cara que foi visionário no sentido da temática, de ir lá e enfiar a cara, né? Tudo era muito... Hoje é tudo muito difícil, imagina naquela época, né? Com os rolos, né? Então, você pensar sobre o tema... É ousado, né? É bem ousado. O Tio Moés tá falando que o Manuel era um nano-empresário. Nano-empresário. Eu acho que esse filme, ele tem uma qualidade meio épica sobre Sim. ele, né? Que ele quer falar sobre tudo. Né? Ele quer diagnosticar qual que é o problema do Nordeste. Ele quer falar sobre a igreja.
Ele quer falar sobre fé, ele quer falar sobre o cangaceiros. homem, sobre esse homem comum. Ele quer falar sobre revolta. Sobre a mulher, porque aquelas mulheres, pelo amor de Deus. Porque ele arrasta essa mulher pra todos os lados, né? Ela tem pouquíssimas falas, né? E aí tem uma cena muito boa. Mas a surra que ela dá nele, eu acho... Falei, aleluia! Mas foi uma surra feia. Eu gostei quando ele fala pra ela, acho que é perto do final, ele fala, eu fui sempre contra a sua vontade, agora você que decide. Agora você que decide. E ela faz, tipo, a pior decisão humanamente possível, ela, sabe? Da hora que ela podia escolher, ela caga também. Ela ficou o filme inteiro falando, a gente tá fazendo coisa errada, isso aqui é idiotice, vamos ficar por aqui Quase mesmo. Morre, né? Passa fome. Tudo por culpa dele, né? Ele mata alguém, ela é fugitiva, né? Ele faz não sei o que, ela tá enfiada lá no meio. Ela lá é dos o beatos. demônio, Foi castigada como quase bruxa, quase morre como morre queimada bruxa. viva. Foi quase apedrejada, mora no cangaço. A hora que ela pega a cinta e bate nele, foi assim... Foi merecido. Mas a mulher romântica... Ela até vira lésbica aí. Ela vira lésbica no momento do filme. Que ela não aguenta mais esse marido de merda só que ela virando tem. lésbica. Não, preciso de uma mulher pra me resolver. Não, chega. Eu vou nessa cangaceira aqui, porque esse marido aqui não tá... Ela ficou pansexual, porque ela pegou a mulher do cangaceiro, pegou o cangaceiro e vai embora com o marido que abandona ela ainda. Ela tem o primeiro relacionamento aberto de 1964 do cinema. É genial. E também tem essa questão da poesia visual, né? Que ele trabalha muito tempos, né, longos, ele tem muita gente do lugar fazendo ponta. Sim. Né? Então você olha e, parece o Nordeste, mesmo, né? Não é ator da Globo fingindo ser nordestino. Tem essas né? qualidades do filme, você hoje vê as pessoas não usando tanto, com tanta possibilidade. Você vendo as pessoas optarem por coisas simples, né? Pra resolver logo. E aí você vê ele, assim... usando plano sequência, fazendo uns cortes bem pensados. E blocking, principalmente. Né? Ele escolhe muito bem onde os personagens vão estar em cada cena, né? Você vê que toda cena Você vê que é bem desenhado, você vê que é desenhado, né? Mesmo quando a câmera tá estática, né? Tem uma cena que chamou muita atenção, que a câmera tá estática e é o bispo, sei lá o que, oferecendo 300 contos pro Antônio Matador lá, né? Que foi meu personagem preferido, inclusive. Eu adorei aquele personagem. Que é meio inspirado em filme de faroeste também, né? Ele tem até um poncho, né? Ele é bem faroeste. Eu gostei daquele personagem. Eu achei que não combinava com o filme, mas justamente por ele não combinar, combinou, sabe? Eu vou falar pra você, eu tava assistindo o filme com o César, ele usou exatamente essa frase. Nossa, é um faroeste brasileiro. É um faroeste brasileiro. Mas eu tava até vendo, né? Que ele gostava de filme de faroeste quando era moleque, né? Então, talvez isso até tenha influenciado alguns dos planos. Né? Você vê um pouco disso de, né? Fazer aquele plano, né? Do rango. Você vê aquele plano, assim, do horizonte, né? E duas pessoas, né? Só faltou aquela palhinha girando. Que ele troca pelos cactos, né? ou o cangaceiro, né? Que gira que nem a Mulher Maravilha lá no final do... Nossa, eu ri tanto naquela morte, aquela morte foi ótima. Era pra ser o ápice do filme, né? Que você olha e fala... essa musiquinha que faltou. Era pra ser o ápice do filme, né? Em que ele se depara com a sua própria mortalidade e aceita o resultado das suas escolhas. Mas aquilo foi quase uma transcendência. Tipo, transcender agora. É o Power Ranger, pra subir. Né? Aí ele deixa cair a daga e cai de cara no chão. E tem um corte ainda, né? Que é pra ele poder cair de cara no chão. Só voltou cair stop motion. Matrix. Nossa, eu ri daquela cena. E não é um payoff bom, né? Não é tipo, nossa, assisti um filme de 2 horas, né? Pra chegar nessa cena, né? Tipo, porra, é esse o final, né? Esse é o final. Esse é o segundo melhor aparece, filme. Tipo, fim. E aparece fim, é bem escrito. A pessoa cai dura no chão e faz fim. Olha, o mar, fim. Porque lembra no começo do filme, quando ele falou do mar? Não! Faz 1h48 tá minutos. Todo mundo no deserto e de repente aparece a água.
Eles estão Como que nós correndo. chegamos aqui? O que aconteceu? Enfim, eu acho que a gente ficou meio frustrado com o andamento do... Não, do- mas e no pior, esse personagem principal, que é a razão de todo o mal, que é o que tem o conflito, que tá na dúvida se vai pro céu, se vai servir o diabo, por quem que ele vai servir, no final é o único que fica vivo. Todo mundo que tinha um ideal, que tinha um projeto, que tinha alguma coisa, morre no filme. E ele é o único que não sabia pra onde ir, o que queria, o que fazer. E acha a praia. Ou será que acha, né? Porque parece uma praia, a gente não vê ele entrando, né? A gente não vê ele chegando, né? Ele só... Eu vejo ele pulando pelas campinas e mar. Mar, enfim. Sei lá, eu acho que talvez... Ele correu tanto que chegou no Rio de Janeiro. Você pode insira aqui o que você se sente, né? Se você é uma pessoa... O sertão vai virar cínica, mar. Se você é uma pessoa cínica, então... o discurso do filme inteiro. Você vê que ele, né, até deixa a esposa dele no caminho, né? Eles estão correndo, ela cai e foda-se, né? Não, agora é cada um por si, Deus por todos. E esse é o... A minha leitura foi essa, que o problema do homem simples, né? Ele não tem um grande estudo, não tem grande conhecimento, também não tem um grande caráter, né? Fica tudo muito no nível 1, né? Tanto que os personagens não têm alma, né? Eles só no estão lá. No nível 1, as coisas são simples, você só quer pagar suas contas e comer, tá tudo bem. Mas o quanto de dano essa pessoa que é só simples vira quando ela dá um tchutchu no cérebro dele, né? Então, assim, ele não tem conhecimento suficiente para ser um revolucionário, né? Ele não busca, não tem porque ele... Enfim, ele não busca, ele não se preocupa em adquirir uma boa fonte, em crescer, em realmente ir atrás de algo que seja diferente. Ele é uma figura sempre muito egoísta, é satisfazer a minha necessidade, né? Então, assim, era a necessidade dele de encontrar uma razão para viver. Então, ele não quer saber se ele tinha uma esposa, se tinha outros princípios, se aquele princípio era duvidoso, se ia atingir alguém. A busca do algo que é muito individual faz com que ele tome qualquer atitude. Ali, naquele momento, era bom para o Sebastião. Então, ele era o cara que estava ali à frente, do lado do Sebastião, fazendo tudo. Porque para esse líder religioso era positivo ter um cara maluco desse que faz qualquer coisa. Morrendo, ele foi para outro lugar. Ele tem uma relação meio que de BDSM com o pastor, né? Ele fica batendo nele, né? E fica fazendo ele... O que precisar para eu ser o seu né? soldado da paz. E ele ouve o que quer, né? Ele meio que faz... Ele dá uma lavagem cerebral nele, assim, né? Um pouco. Mas eu acho que é interessante também notar que esse filme gerou 2 sequências, né? Teve Teve 2 filmes depois, que é o Terra em Transe e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que são continuações meio que desse tema, né? Continuações dessa história geral. E eu acho interessante porque a gente vai falar do Zé do Caixão agora, depois do intervalo, nosso intervalinho. Né? E eu acho que é interessante que os 2 filmes tiveram impacto suficiente para gerar mais 2 filmes, né? Com o mesmo tema, mesmo diretor, mesmo método de produção, né? São 2 filmes de baixo orçamento. Acho que o Glauber ainda tinha mais conhecimento técnico de cinema, pelo menos em set, pra já do pensar, que o Mujica, né? Nesse primeiro momento, sim. Eu acho que os 2 viram muitas referências e sabiam o que queriam fazer, né? Mas eu acho que o Glauber ainda tinha o know-how, né? As palavras certas para dizer no set, né? Às vezes você demora para você fazer aquilo que você quer, porque às vezes você não sabe o nome técnico daquilo, né? Você tem uma ideia, mas não sabe processar, né? Então tem esse... Acho que essa parte formal do Glauber talvez seja uma das razões que enxergue isso como um tipo de cinema, que é o começo do cinema novo, né? Que o cinema novo fala muito sobre... Tem temas rurais, né? Fala sobre a realidade brasileira, tem um ar de denúncia. Então, eu acho que a importância do Glauber Rocha acaba sendo em relação a isso, né? Sim. Que é um cara que capitaneou aí um movimento de cinema que
decidiu enxergar o Brasil de uma forma menos caricata. Que também foi algo que a gente já vem falando um pouco sobre isso, né? Qual que é o lugar do cinema, né? O lugar da arte. A gente fala ou não, a gente denuncia ou não, precisa, né? Então eu acho que isso é bem... Que antes era chanchada, né? Você tinha... É só entretenimento, né? Sei lá, Mazzaropi, né? Você tinha só umas pra coisas rir, né? mais leves, né? Ou menos... Se bem que eu adoraria fazer um programa só sobre Mazzaropi, porque são filmes interessantíssimos e acho que né, alguns deles têm um aspecto social tão fortes quanto esse, sabe? Com um desenho um pouco mais... um desenho mais cômico, mas também... Ele sabia colocar o tema político ali junto com às vezes com não intencionalmente, né? Mas estava lá, né? E que é interessante de notar também, né? Vamos fazer o nosso intervalo? É o nosso intervalo comercial, não é, Gabi? Pazoto, roda pra gente então, a gente faturar um pouquinho. Voltando, iremos falar sobre Zé do Caixão e o primeiro filme de terror nacional. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Hora do comercial. Tira a mão desse botão, hein? A gente já volta. radiogeekbr.com.br. Sou o Rafa Surita e convido vocês ao volta. Posso refazer? Já foi? Você junta tudo depois? Olá, personas nerds! Eu sou o Rafa Surita e convido você para o encontro semanal aqui na Rádio Geek. Muito conteúdo de filmes, séries, games e, claro, nerdices do dia a dia. Toda quinta-feira, às 19 horas. Gororoba Play, aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Mas tá legal? Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Para celebrar os 80 anos do Batman, a edição de agosto do Mundo dos Super-Heróis investiga como o herói se tornou uma das figuras mais importantes da cultura nerd. A edição também apresenta as novidades do personagem nas telas e na HQ. E traz uma coleção de cards sobre os diversos trajes do Batman. E ainda os bastidores de The Boys, a nova série de sucesso do Amazon Prime. Teste nerd sobre o Homem-Aranha, resenhas e muito mais. Já nas bancas, venha conhecer o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar-Condicionado. 11 94036 6603. Rádio Geek está de volta aí, meu. Voltamos aqui no segundo bloco do Cine Destilado. É que eu ia falar outra coisa, eu acabei me atropelando. Eu ia falar que nós estamos aqui no Facebook, ao vivo. Você pode conferir o nosso programa completo na Rádio Geek BR. Oi? Você agora tá pegando a minha mania. Não, tá é que eu tô olhando 3 coisas, tá vendo? Eu tenho aqui na esquerda, eu tenho os comentários sobre o bloco que a gente vai fazer. Aqui no meio eu tenho as anotações. E aqui na direita eu tenho o Facebook aberto, vendo quem que tá acompanhando a gente ao vivo. Então, realmente, são muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu tô bugando. Agora nós vamos falar sobre o filme A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1963, oficialmente 1964. É o primeiro filme com o personagem Zé do Caixão, o terceiro filme dirigido pelo José Mujica Marins e é o primeiro filme de terror brasileiro. Mas você tem que fazer com aquela vozinha do Zé. À meia-noite levarei a sua alma. Uau! Eu gostei do eco, Pazoto. Show! Coloca de novo, deixa eu colocar a cena inicial aqui de abertura. O que é a vida?
é o princípio da morte. O que é a morte é o fim da vida. O que é a existência é a continuidade do sangue. E o que é o sangue é a razão da existência. Tenho que ter um... Senti um calafrio até o final. Eu não vou dormir mais. Você não consegue fazer nada sem U, né, Bela? Nada sem U. Essa é a abertura do A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. O Zé do eu Caixão. adoro o Gabi por causa disso. O Zé do Caixão olhando para a tela e recitando isso. E já meio que deixa claro o que é o personagem, né? Ele quer continuar a sua linhagem através de ter um filho. Essa é a principal motivação dele, né, nas duas sequências desse filme, que é Esta Noite Encarnarei o Teu Cadáver e Encarnação do Demônio, que foi muitos anos depois, né, até relativamente recente o filme, que é o de maior orçamento do Zé do Caixão também. Ele fecha esse ciclo que começa com essa história, né, que começa com esse filme de 50 anos atrás. Ele é um coveiro, né? Ele até diz que ele tá cansado da choradeira, né? Dos beatos, né? Que ele chega em casa e a mulher dele não fez carne. Ele, como assim? Não tem carne, né? Fala, mas é sexta-feira santa, Zé. Hoje eu vou comer carne, nem que seja carne de gente. Adoro. Né? Então, porra, esse filme é 1964, em um país que nunca tinha feito um filme de terror. Aí você tem esse cara... Pô, a abertura do filme mostra todos os personagens principais morrendo durante o filme. Ele é um transgressor, realmente, né? Então, assim, você tá indo para um outro lado da política, ainda falando de política, de um lugar de um país que é extremamente, naquele momento era extremamente católico, né? Cheio de preconceitos, que ainda somos. Aí você vem falar de que comer carne na Sexta-feira Santa, isso é uma maldição, pior, né? Ele fica na frente da procissão, né? Comendo a carne e rindo, né? Tipo, ele pega as oferendas. Ele pega as oferendas de cima das lápides e começa a beber, sabe? Ele tá nem aí, né? É um cara super cínico, que não acredita em nada, né? E ele permanece nisso o filme inteiro, né? O personagem dele no primeiro filme, né? Muda bastante o personagem do Zé nos filmes subsequentes. Mas é interessante porque o Mojica, ele é autodidata, né? O pai dele... Sim. Pelo que eu entendi, o pai dele trabalhava num cinema. E aí ele assistia tipo, um monte de filmes, assim. E ele fez um filme de faroeste com dinheiro emprestado, não sei o quê. Foi um fracasso, fez mais um, foi um fracasso. Aí ele vendeu tudo que tinha e fez esse filme, o A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E esse deu certo, né? E foi um lugar que ele muito se encontrou, né? Não só na temática, mas eu acho que envolveu a nossa infância inteira. Né? Se você for pensar em filme. Se você teve uma infância na década de 80 e 90, né? Era o Mojica. Ele aparecia no Faustão, ele aparecia na... Ele era o diretor, né? Então, na verdade, a nossa produção era terror. Né? Ele era o Zé do Caixão, né? Eu nem sabia que o nome dele era José. Eu nem lembrava. Pra mim era Zé do Caixão, Zé do Caixão, né? Era tipo, aparecia no jornal, né? Zé do Caixão corta as unhas e dá uma pro Faustão, né? Tipo, tá. Né? Depois de 20 anos sem cortar as unhas. Ele não era só um diretor, né? Ele é um personagem, uma referência. Abriu, na verdade, pra mim, ele era a representação do cinema. Quando a gente estava comentando nas últimas edições, né? De que fazíamos brincadeira de filmar. A referência era fazer filmes do Zé do Caixão, né? Então... Fazer filmes de terror. Eu me identifico muito porque ele é um cara que é autodidata, assim, né? Tipo, filmava num campo com seus amigos, né? Fazia negócio, né? Fazia o roteiro, a direção, dava um jeito a produção. E fazia, né? Você vê nos créditos, é muito parecido com os filmes que a gente faz hoje, né? Você tem, tipo, Luana, né? Ela tá lá nos créditos, sabe quem é a Luana, não tem sobrenome. Não tem sobrenome. Tipo, né? Foi alguém que se pediu um favor, apareceu lá, falou, bota Luana, né? Tipo, tá nem aí, na verdade, nem era Luana o nome dela, sabe? Tipo, todo mundo chamava ela de Luana. Você tinha que... qual que era o nome dela? Sei lá, bota a Luana, né? Então, a gente consegue muito, né, se identificar com essa coisa do cinema de guerrilha assistindo esses filmes, né? E é tão criativo, é tão transgressor, né, que
eu acabo tendo muito respeito por isso, né? Eu gosto demais. Não, e é um filme que realmente vale muito a pena ver, mesmo também voltando, né, falar que é branco e preto e as condições e tudo mais, mas é muito rico de você ver, né, a atuação da galera, o filme funciona, a locação, e você não vê uma coisa tosca, né, de você falar assim, ele pegou qualquer coisa. Não, você vê que o negócio é bem pensado, ele pensou nos detalhes ali do... E as frases, né, tem uma hora que ele... As frases épicas. Ele vai beijar a Terezinha, né? E ela é a santinha, assim, que é a noiva do melhor amigo dele, né? Aí ele vai beijar ela e ele tá falando, né? Tipo, vou te beijar, não sei o quê. Ela, não, Zé, por favor, não, né? É bem... Ele, quero ver se seus lábios são tão rebeldes quanto suas palavras. Aí ele beija ela, ela morde ele. Aí ele bota a mão lá. Isso, uma sequência de frases, né? Tem dentes de víbora pra um rosto de anjo. Né? Você vê, tipo, o cara sentou, né? E passou uma semana escrevendo isso, né? E você fala, meu, que foda, cara. Aquelas frases master, né? Tipo, você fala, nossa, que cara cretino. Vou acabar cobrando dobrado pra quem me obrigar a matá-lo, porque ele é coveiro, né? Tipo, é muito bom, sabe? E tem umas cagadas também, né? Que ele chega em casa e decide matar a esposa, né? Que a Lilita deve morrer para que ele possa ter filhos com a Terezinha, né? Que tipo, né? Ela só me recusou porque eu sou casado. Então eu vou matar a minha esposa. Tipo, uma linha de pensamento. Aí eu ri muito nessa série, que ele chega... Se eu for solteiro, ela vai casar comigo. Então ele chega em casa e aí na base da escada tem uma garrafa de éter. Tipo, na base da escada, assim, do nada, sabe? E um pano. Surge, né? Então ele pega lá a garrafa, ele bota, sabe? Ele sente o cheiro do éter, que cheiro forte. Aí ele sobe, tipo, apaga a coisa. Eu fico pensando, o que deixa éter? Tipo, na base da escada, não tá nem numa caixa, sabe? Não, só, tipo, tem uma garrafa de éter. Não, ele teve a ideia lá na rua que ia matar a esposa, chega e materializou a garrafa. Então tem essas coisas meio Ed Wood, assim, sabe? Tipo, não, mas eu preciso de uma garrafa de éter na escada. Então tem uma garrafa de éter. Porque geralmente você tem em casa éter sobrando, né? Você tá lá no quintal, tem. Então tem essas coisas, assim, né? Que você observa e vê, porra, né? Pô, isso. Mas tem outras coisas também muito transgressoras, né? Ele tem uma hora que mostra a procissão dos mortos, né? Que ele inverte o negativo, né? Você vê eles no negativo invertido passando, assim. Nossa, eu não lembro de ter visto isso em um filme em preto e branco, sabe? É uma coisa super diferente, assim, que dá super certo. Ele trabalha muito com transparência, né? Em pós-produção, tanto nos créditos, que fica muito legal. Quanto as cenas de sangue no zóio dele, né? Que ele fica com sangue no zóio, você tem aquele close que os olhos dele começam a encher com sangue. Você tem, assim, é uma época que a gente não tinha efeitos especiais, né? Então você vê, sem dinheiro, a pessoa usando de uma extrema criatividade, uma criatividade boa, né? De você... ele corta dedo fora, ele fura olho, ele... assim, é que nem a cena que ele fura os olhos com as unhas, né? Ele usa as unhas pra furar os olhos do médico, né? E aí depois ele taca fogo nele, queima ele vivo. Porra, 1964, né? Esse é o grau da violência do negócio. Mas ele faz pra câmera, né? Pra não ter que colocar o efeito especial dele enfiando os dedos no olho... Ele faz Mas é uma sacada, POV. Você fala assim, quem pensou nisso? É sabe? muito bom, Puta, ele faz em POV bom. e na próxima cena o cara tá caindo pro chão com os olhos ensanguentados, sabe? E tem várias sacadinhas, assim, eu tava vendo que a cena que ele abre os caixões e você vê os corpos mortos, eles usaram pedaços de pão e bicho de goiaba pra parecer que o corpo tava decompondo, né? Então, porque, umas sacadinhas assim, sabe? De que você olha e, envelheceu super bem aquele efeito, né? E ele tem um zumbi no filme 5 anos antes do primeiro filme do George Romero. Então é um cara super precursor, assim, até nesses detalhes, sim. E o Zé do Caixão faz mais sucesso lá fora que aqui. Se você olha no Japão, ou mesmo nos Estados Unidos, que ele é conhecido como Coffin Joe, ele tem uns seguidores cults, né, muito mais amplos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mas é porque a gente não valoriza muito o cinema nacional, né? E acabou que ele também entrou nesse lugar do entretenimento de domingo, como se isso Gugu, fosse né? Como se o Zé do Caixão fosse um Gugu. E não é, nós estamos falando de uma arte, né? Nós estamos falando de um outro lugar, né? Que ele não foi mantido.
E é interessante também que esse filme tem uma cena de estupro, né? Tem tudo. Eu fico pensando nisso, cara, 1964, você nunca viu um filme de terror. Você Ele senta já no tem cinema. Filme de terror, ele tem efeitos especiais, ele tem fura-olho, mata a esposa, estupra, come carne na Santa Ceia. E fala que se ele não achar uma carne pra comer, ele vai comer carne humana, que tá nem aí. Né? E tem a cena, é claro que ele briga com o cara e ele pega uma coroa de espinhos do Cristinho que tem do lado. Aí ele enfia no rosto do cara. O cara fica com tipo uma coroa de espinhos, assim, enfiada. Presa na bochecha. Meu, hoje essa cena já daria o que falar. Se a gente for pensar que, por exemplo, nós tivemos situações de carnaval, né? Com temas bem mais simples que trouxeram grandes polêmicas. Né? O Zé do Caixão, ele, na verdade, ele chutou o balde. Super precursor, super à frente de seu tempo. Essa parte da coroa de espinhos eu fiquei olhando. Cara, se eu botasse isso no filme hoje... Nós teríamos problemas. A gente teria muitos com a aquisição. Problemas, cara. Ia ser tenso, cara. Ia sofrer, ia ser... esse filme devia ser banido, né? Esse filme não como é que é? Não retrata os valores cristãos apostólicos romanos. Não, cristãos desempenhados pela maior parte da sociedade. Essa foi a frase oficial. Teve uma frase oficial assim? Teve uma frase oficial, assim. E eu fiquei pensando, tava muito à frente do tempo do cara. E isso é um diretor que sofreu muito com a censura também, né? Sim, nós estamos falando de um período de censura, né? Então, assim, o cara realmente foi... não é só usado, porque ele podia ter sido usado ali na borda, né? Não, ele chutou o balde num período de ditadura, onde esses valores familiares cristãos e tudo mais poderiam... Mas o legal do A Meia-Noite é que ele incorpora isso no filme, né? A própria cidade despreza ele. Sim, ele mesmo já se coloca o personagem nesse próprio lugar. Então ele meio que abraça qualquer crítica negativa que ele fosse ter com o filme dentro do filme. E isso meio que dá uma permissão pra ele fazer coisas mais absurdas. Sim, com mais tranquilidade. É o personagem. Exato. É como se ele estivesse falando pro público: olha, eu sei que vocês Psicologia não gostam, reversa, né? Porque se você falar qualquer coisa, você tá apoiando, né? Eu sei que vocês não gostam, mas não tem problema, ninguém gosta dele. Tá vendo? Ele tá vendo o filme? Ele não nasceu pra ser gostado. Ele é o vilão, né? Ele mata o cara no final também, né? Que eu acho que ele não tinha ideia do quanto que ia fazer sucesso isso, né? Esse personagem. Esse personagem. De repente também acaba sendo uma opção de essa morte de se esquivar, né? Qualquer coisa, ele morreu. Gente, não vamos matar o filme. Já matei o personagem. Tá vendo? Ele teve o que mereceu, né? Ele não acreditava no final em nada. Ele morreu. Ele foi feita a justiça. Aliás, tem duas cenas em plano sequência nesse filme que eu gostei demais, né? A primeira é a de abertura, que mostra a cigana, né? A cigana, bruxa, que é assim, tipo, a câmera começa a mostrar, né, o ambiente em que ela tá, tem uma caveirinha, tem uma fumacinha, tem não sei o que, né? Aí entra e aparece ela, e ela avisa pra você, não assista esse filme, né? Se você tiver um coração fraco, você vai... Né, que ele pega um pouco emprestado de alguns filmes dessa época dos Estados Unidos, né? Do William Castle, né? Ele pega essa coisa do cara que apresenta, né? O apresentador, o que vocês vão ver agora é extremamente assustador e tal. Cardíacos, não fiquem. Aí ela tem uma hora que ela fala, tarde demais, né? Agora vocês vão ter que assistir, não sei o quê. E assim, é uma coisa que a gente não vê mais nos filmes hoje, tá? Eu acho que nem funcionaria tão bem hoje, né? Fora você fazer ou tentar de propósito fazer um filme preto e branco pra que... né? Eu acho que teria que assumir essa versão Zé do Caixão pra poder... ele não cabe fora desse universo. Ter um narrador, né? Mas é algo que pra esse filme funciona super bem. E tem uma outra cena que é quando a Terezinha fala que ela vai voltar pra levar a alma dele à meia-noite, né? Por isso que o filme chama A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E
começa a ficar com medo, né? Uma hora que ele tá ouvindo trovões e tá chegando a meia-noite, né? Ele quer provas, né? Ele fica gritando, eu quero provas. Ele não acredita, mas tô pensando. Quero a prova do castigo, né? Mas ele é muito bem feito essa cena, porque é um plano de sequência de 5 minutos em que ele vai passando pelas diferentes partes do covil dele, né? Que tem vários caixões. Porque ele é coveiro, né? Ele vende, né? Acho as coisas. Então, vai passando e ele... ele arregaça nessa cena de atuação, sabe? Eu gosto da atuação dele, né? Ele traz... Porque o que a gente via na TV era aquela coisa já... né? Teatral, já era, né? ele era um apresentador nesse momento. No filme ele é um ator mesmo. Nesse filme, não. Eu acho que nos filmes subsequentes ele até já deixou acaba mais definindo sujo. Um personagem, né? Esse lugar do... Ele deixa mais sujo, mais fora do real, né? Uhum. Mas esse filme é realista, assim, de uma forma, Ele né? tem uma pegada bem real. Né? Porque até o último momento ele não acredita que ele tá vendo as coisas, né? E você também não precisa acreditar, né? Como espectador, né? Mas os personagens seguem essa linha mais realista, né? A gente sabe, quando a gente tá assistindo, a gente percebe as coisas que são over. Mas você percebe que tem essa busca do personagem ser mais real, né? Tipo, está passando por aquilo mesmo, né? Mas eu achei tão interessante isso, como ele segurou essa cena, assim, por 5 minutos, né? Você assiste, o texto é muito bom. Os dois filmes acabam tendo qualidades técnicas, né? Você vê, assim, um brilhantismo. São diferentes. Mas um brilhantismo por ser baixo orçamento. Guerrilha, né? Por ser guerrilha. Poucas pessoas com experiência profissional, né? De outros tipos de estudo, né? Então, assim, esse profissionalismo é um profissionalismo vivido ali. De autodidata, de procurar, de estudar. No caso do Zé, o do Glauber eu não tenho tanta certeza. Eu procurei essa informação, mas até no IMDb, assim, né, acaba sendo... Você fica meio perdido em quem que é quem, faz 50 anos, né? Então, como você não conhece o diretor de fotografia X, né? Mas eu achei um pedaço de informação que era que o Zé do Caixão, ele, nesse filme, A Meia-Noite, ele já entendeu que ele precisava de profissionais bons, entendeu? Ah, sim. E que foi um dos motivos que ele vendeu tudo que tinha pra fazer o filme. Que ele queria contratar uma equipe técnica melhor, né? Que foi algo que ele penou nos outros filmes e que ele viu que, né, precisava correr atrás. Então, que é verdade, né? Se você tem 3 caras bons nas funções principais, você tem Você resolve melhor. Muita coisa. Porque o cara sabe o que fazer, né? Ele sabe os atalhos, né? Não, eu não tô falando que todo mundo era amador. Eu sei que não, eu só tô esclarecendo aqui pra quem tá ouvindo. É dentro dessa visão de que a gente sabe que um filme guerrilha, tirando as cabeças, né? Que realmente... para que tenha essa qualidade de filme, a gente sabe que o restante a gente vai complementando da forma que dá, né? O assistente que vai aprendendo ali junto com o outro, né? Então, assim, você tem um cara que é fudido de fotografia, mas o assistente dele, você já traz alguém que só mexe com câmera. E muita coisa do A Meia-Noite foi rodado dentro de estúdio. Então, as cenas que eles estão andando pelo mato, é tudo dentro de estúdio. Tem umas arvorezinhas lá, por isso que vai escuro. Pendurando. Então é legal, o legal do preto e branco, isso, né? E até hoje, né? Tem muitos diretores que falam, né? Se for fazer um filme de baixo orçamento, faça em preto e branco. Porque o preto e branco esconde essas coisas, né? Você acaba conseguindo se safar com maquiagem mais barata, com iluminação mais simples, porque você não precisa de cor, né? Você não precisa se preocupar. Você não precisa de fundo, né? O resto é sombra. Exato. Então você consegue fazer umas brincadeiras. Tem até o Casablanca, né? O filme do Humphrey Bogart com a Ingrid Bergman. Ele tem umas lendas urbanas, né? Deles pintarem sombras no chão. Né? Que era um filme de tão baixo orçamento, assim. Que eles pintam, puta, não tem uma luz aqui. Tipo, pinta no chão a sombra. A sombra tá e valendo. aí a gente finge que tem alguém aí, sabe? Então, eu não sei, né? Até que ponto é verdade, porque essa informação se perde, né? Mas você chegou a ver a série do Zé do Caixão que passou no Space? Não assisti. Eu não assisti também. Porque eu vi umas críticas ruins, assim, eu acabei ficando sem essa referência. Sem vontade de ver.
Mas eu tenho curiosidade de ver. Eu queria ver, tipo, a versão... Lembra quando eles relançaram Breaking Bad, uma versão de 1h30? Eu queria ver essa versão. Versão do Zé. Dessa série, sabe? Tira Corta tudo. Enxuga um pouco e faz isso. Mas eu gostei muito desse filme. Eu acho que... eu tenho a coleção, né, do box com os filmes do Zé. E eu acho que esse é o melhor, na minha opinião. Eu gosto mais desse. O segundo eu também gosto bastante, apesar de ser completamente diferente. Ele tem uma proposta diferente. Mas esse é divertido. Foi muito gostoso ver ele de novo, sabe? Eu tinha visto ele faz 10 anos, assim. Foi uma lembrança da infância, assim, de assistir o Zé. E eu vi com outros olhos, porque você já tá longe daquela figura do Gugu da década de 80, né? Então, eu prefiro essa versão dele. Prefiro essa versão. Eu achei que combinou mais com o que ele representa pro cinema brasileiro do que aquela... Eu acho que podemos fazer uma campanha Volte Zé do Caixão, né? Vamos fazer... Ele tá velhinho agora, né? A gente até conversou disso, né? Putz, será que vale a pena a gente tentar convidar ele pro programa e tal? Mas ele tá velhinho já. Mas deixou um legado incrível, né? Ele ainda deixa, né? Seguidores, né? E falando também sobre os festivais, né? A gente acaba não divulgando tanto o festival. Eu acho que até pela própria memória do Zé do Caixão, a gente deveria ter mais essas informações sobre esse lugar, não só do terror, mas do fantástico, né? Que vem a partir desse lugar. Porque tem tantos festivais e tem tantos filmes bacanas, e a gente acaba não tendo essa informação, inclusive um pouco pelo preconceito, tipo, filme trash, filme de terror. Que a palavra trash não quer dizer nada, né, pra terror, pra mim, né? Eu acho que... Mas enfim, acho que vale a pena. Eu até convidei o Martinho, que ele tava aqui na semana passada. Eu falei, vamos fazer um programa só sobre filmes trash. Então ele vai escolher 3 filmes bem trasheira, mas bem trasheira mesmo, sabe? Bem trasheira, assim. Aí a gente vai... Difíceis de assistir, assim, de tão ruins, sabe? De tão toscos e podres. E aí eu acho que dá pra entrar nessa discussão de novo. Do filme trash. Que é interessante, eu acho que... Então, renegado, até de repente, né, pra tirar um pouco dessas coisas dos mitos, porque a gente vai ficando alimentado por eles, né? Então, a gente... isso é ruim, aí você não vai, aí você não assiste, e de repente é uma coisa super bacana. Não é um segmento... Talvez não é nem bacana, mas talvez você goste. Não, bacana no sentido de que, assim, você gosta de suspense. De repente, eu não gosto da linguagem de suspense, mas o filme é bom, né? Então, assim... E de repente, por eu falar que é uma coisa porcaria, você não teve a oportunidade de saber se o filme é bom. Não é aquilo que você mais gosta como tema, mas de repente o filme é bom, né? A gente perde, às vezes, essa oportunidade de se apaixonar por uma coisa diferente. E sair da sua zona de conforto, né? Não é porque um filme é preto e branco ou tem 50 anos de idade que você não vai curtir. Você não vai falar, valeu a pena, dei risada, me diverti. Porque, afinal de contas, é isso que a arte tá pra propor, né? Você ter esse lugar de novas experiências. Eu odeio falar de filmes obrigatórios, né? Porque você tem... Os 100 obrigatórios. Os 100 filmes obrigatórios pra assistir, pra você entender o cinema nacional. Mas esses são 2 exemplos bons, né? De filmes em um mesmo período, trabalhando em baixo orçamento, trabalhando meio que fora das regras. Pessoas diferentes, de educações diferentes, de culturas, de pensamentos, política, fizeram 2 coisas completamente diferentes e icônicas, né? E assim, um deles é um filme de arte, o outro é um filme de entretenimento, né? Os dois falam um pouco de política, um pouco sobre transgressão. Eu acho que é aquela conversa que a gente começou a ter da função da arte, né? Qual que é a função da arte? Eu acho que esse é um exemplo perfeito, né? Você tem 2 obras completamente independentes que a gente conseguiu achar pontos pra falar uma sobre a outra. E os 2 grandiosos, E os 2 são ótimos. E é um pouco isso, né? Você tem que criar, né? Senão não existe, né? Não existe, gente. Amo vocês. Apoie nossos próximos projetos incríveis. Bom, estamos chegando no final do nosso programa. Também é muito bom tê-la de volta. Eu também tava sentindo muita falta de vocês. Tava difícil aqui apresentar sozinho.
Semana que vem nós continuamos a nossa saga de assistir e comentar todos os melhores filmes nacionais já realizados, segundo a lista da Abracine, que é a lista dos críticos de cinema, né? Nós já temos os próximos dois? Você já pensou aí? Eu escolhi com você. Vamos escolher juntinhos e avisamos pensei, o pessoal. Eu criei também lá no Instagram, a Ariadne tinha pedido pra gente. A Ariadne que tá sempre acompanhando a gente aqui. A Ariadne já vai virar a diretora de produção. É a nossa mascote aqui A diretora de produção, porque ela cobra as hashtags, as informações. Então eu criei lá no nosso Instagram, @cinedestilado. Você consegue acompanhar lá todos os filmes que nós discutimos no programa. Tem os pôsteres e os nomes. Esses também vão entrar lá essa semana. Siga a gente no @cinedestilado para concorrer a muitos prêmios. Temos umas coisas bem legais chegando aí nas próximas semanas. E queria agradecer ao Gabriel Pazotto aqui por mais uma vez seus trabalhos técnicos e operação de mesa, sonoplastia e aquele barulho muito louco de deixar o negócio no envelhecido, no vão e no eco, que a gente curtiu pra caramba. E é isso. Mais uma... esse mesmo. Adoro. Mais uma coisa, Babi? Não, agora sim, vamos dar sequência aí. Próxima segunda-feira estaremos aqui de volta na nossa Bate-Caverna. Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas. E você está aqui na Rádio Geek, apaixonado pelos que fazem.